muito, porque já disse alguém a Jesus, uma palavra basta, né? Para o milagre acontecer, quando vem da parte de Deus, basta apenas uma palavra. E nós temos lido um texto onde fala do povo hebreu quando saiu do Egito, onde viveu 400 anos, cerca de 4 séculos, e no começo foram tempos bons, porque eles foram para lá através de José e da família de Jacó, e lá ficaram, né? Só que a fome passou e eles continuaram lá no Egito, não saíram do Egito, e passaram ali 4 séculos. Só que o tempo foi passando, José morreu a família toda, e agora o faraó que assumiu não conhecia a José, não conhecia aquele que foi um dia governador do Egito e que fez o Egito prosperar. E observou também que o povo hebreu era numeroso dentro do Egito, de maneira que ele ficou assustado com medo de numa guerra esse povo se voltar contra ele. Então começou-se a endurecer a ação contra o povo hebreu dentro do Egito, de maneira que o sofrimento foi tão grande, a pressão foi tão grande, que o povo já não aguentava mais, e começaram então a clamar ao Senhor. Embora fosse um povo que não servisse só a Deus, porque eles estavam influenciados pelos deuses do Egito, e a gente vai ver isso lá na frente, quando acontecer um problema, e eles vão querer fazer um bezerro, vão querer adorar os deuses do Egito. Então um povo que não estava totalmente fiel para com Deus. Só que Deus tinha falado para Abraão, Deus tinha falado para Isaac, Deus tinha falado para Jacó, que iria abençoar a sua descendência. E tem promessa de Deus, irmãos, que ela é condicional. E tem promessa de Deus que ela é incondicional. E quando Deus fala para você assim, eu vou fazer, Ele vai fazer. Agora quando Deus fala assim, eu vou fazer, se você fizer assim, aí Ele só faz mediante essa condição. E Deus tinha prometido a Abraão, Deus tinha prometido a Isaac, Deus tinha prometido a Jacó. E agora o filho de Jacó, José, estava no Egito, e lá se estabeleceu, e não saiu mais do Egito. E o lugar de crente não é no Egito. Ele pode até passar por lá, em toda circunstância, mas não é ficar. E assim sendo, o povo foi atormentado, foi perseguido. Faraó então sobrecarregou o povo começou a clamar ao Senhor. Deus levantou dentro do povo um libertador, e o nome dele é tirado das águas, Moisés. E através de Moisés, Deus manifestou a sua glória no Egito, desfazendo de todos os deuses, de todos os objetos de culto que havia lá naquela localidade, de maneira que a última praga que Deus mandou foi justamente contra os primogênitos do Egito. E vale a pena salientar que Faraó, ele também era adorado como um Deus, ele era também tido como um Deus. Então a morte do primogênito seria a morte de um Deus, aquele que iria substituir a Faraó. E Deus saiu ali manifestando seu poder e a sua glória, de maneira que todo o povo via. O povo morava lá no Egito, numa cidade chamada Gozen, e as pragas estavam em todo o Egito, em todo lugar, para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente, tinha praga, trevas e tantas outras coisas. Mas em Gozen, não. Em Gozen repousava, a Deus saiu ali manifestando seu poder e a sua glória, de maneira que todo o povo via. O povo morava lá no Egito, numa cidade chamada Gozen, e as pragas estavam em todo o Egito, em todo lugar, para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente, tinha praga, trevas e tantas outras coisas. Mas em Gozen, não. Em Gozen repousava a sombra do Onipotente. E não é à toa que a Bíblia diz que praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Aquele que serve a Deus vai cair do lado, vai cair do outro, mas ele não vai ser atingido, porque Deus está com ele. É muito forte, é o Senhor. E o povo estava debaixo das asas do Onipotente, estava protegido por Deus. Mas aí Deus libertou o povo. Deus libertou o povo do Egito. E diz a Bíblia
que o primeiro obstáculo que o povo encontrou à sua frente foi o mar vermelho. E do lado tinham montanhas, do outro lado montanhas, à frente estava o mar. E agora atrás, para provar o povo, Deus instigou a Faraó para perseguir o povo. Faraó então levantou um grande exército para atrás do povo, e agora o povo não tinha mais como ir em frente, porque lá estava o mar. Para o lado também estava difícil, porque eram só montanhas, de maneira que se ele fosse subir, o exército alcançaria. E o povo se viu ali, em meio à tribulação, em meio ao tormento, em meio ao perigo, clamou a Moisés. Moisés clamou ao Senhor, e a ordem do Senhor, mediante o obstáculo das montanhas, mediante o obstáculo dos grandes exércitos, mediante o obstáculo do mar que estava à frente, foi uma: diga ao povo que marche. E a ordem do Senhor desta noite para mim e para você, mediante tantos problemas que acontecem na nossa vida, não é diferente. Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a mim: marche. Não pare, não desista, não baixe a cabeça. A ordem do Senhor não é para você retroagir, não é para você voltar atrás. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Glória a Deus, você tem que ir em frente, você tem que marchar, passar o mar vermelho à minha frente. Mas a ordem do Senhor é essa: marche, vai em frente. Eu não sei, eu não posso dizer aqui quem foi o primeiro, mas eu imagino que ou foi Moisés, ou foi Josué, ou foi Caleb, que saiu em direção ao mar e pisou na água. Acredito mais que foi o líder Moisés, o primeiro. E quando pisou nas águas, o mar começou então a se abrir. Deus mandou o vento, e se fez uma parede de um lado, uma parede do outro, e o povo marchou de maneira que quando chegou do outro lado, para saber que o Senhor é Deus, e é o Deus que destrói os inimigos, diz a Bíblia que o mar fechou. E para o povo saber que Deus havia destruído os inimigos, os corpos dos exércitos de Faraó começaram a boiar e chegar na praia. Mas adiante, meus irmãos, estamos chegando agora na primeira cidade, no primeiro lugar em que o povo se depara na caminhada da bênção, na caminhada de Canaã. O nome dessa cidade é Mar, e esse nome no original quer dizer amargo. Chegar no céu não é fácil. Não pensa que você vai chegar no céu comendo sorvete com passa, algodão doce, tomando coca gelada com limão. Não é assim que você vai chegar no céu, porque espaçoso, largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E o povo saiu em direção à bênção, em direção à promessa, em direção a Canaã, mas no caminho encontrou-se com o mar. Sempre há um obstáculo, sempre há um dia de angústia, um dia amargo na vida daquele que milita para chegar no céu. Não é fácil, o Senhor disse, é uma luta da carne contra o Espírito. Todos os dias você acorda e trava uma batalha, e essa batalha ela só termina, só vai terminar no céu. Mas a todo instante você está lutando e você está pelejando. O povo encontrou-se com o mar, e a caminhada tinha sido longa, a água tinha acabado, a água potável que o povo havia pego lá no Egito já havia esgotado, e agora o povo se depara com o rio lá em Mara, e ali sai todo mundo para tomar aquela água, todo mundo sedento, mas quando experimenta, a água era amarga. Não é à toa que a cidade se chamava Amarga.
aconteceu? E começou a reclamar. Mas enquanto o povo reclamava, hoje é culto de oração, Moisés orou. O segredo não está em reclamar, não está em murmurar, não está em praquejar, em falar mal, em se lamentar. Não está o segredo, isso não é oração. Oração é pedir com fé. É como Jó, quando perdeu tudo, e até a saúde, família, dinheiro, estava ali, agora mendigando, carente, enfermo, de doenças terríveis, e que alguém disse assim: olha, entrega-te, desiste, te rende e morre. Não fica resistindo não, porque parece que Jó estava resistindo. E eu imagino que o resistir de Jó era estar dizendo: Deus vai me dar vitória. E alguém chegava para ele com pena e pensando que Jó ia ficar se lamentando, chorando, enxugando as lágrimas, praguejando. Mas a mensagem de Jó era: olha, eu sei que o meu Redentor ele vive, e por mim ele vai se levantar a meu favor. Eu ainda vou sair daqui. Jó não se entregou. Quando alguém vinha falar besteira, rapaz, deve ser pecado. E Jó dizia assim: olha, Deus me deu, eu tenho essa consciência. Não é à toa que a Bíblia ali, o Salmo 24, vai ser o primeiro dia do Senhor, é a terra e toda a sua plenitude. Quem dá é Deus. Davi, quando foi ofertar ao templo, ele disse: quer que eu vou dar ao Senhor? Se tudo vem de ti, se tudo vem de tua mão, da tua mão eu vou te dar. Como que diz: eu não tenho nada, e até o que eu tenho é de Deus, é que eu vou ofertar. Consciência de que Deus deu. Jó tinha essa consciência. A bênção de Jó veio do céu, foi Deus que deu. E você tem que ter essa consciência. Tudo que você tem foi Deus que lhe deu. Tem um hino que diz assim: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Me deu a paz, me deu a luz. Tudo que eu tenho, quem me deu foi Jesus. Me deu a paz, me deu a luz. Tudo que eu tenho foi Jesus. Ó, como você está. Ele tinha essa consciência que foi Deus que o deu. E não importa o que você tenha, foi Deus que te deu. Cuida. Glória a Deus. É bênção de Deus na tua vida. Paulo diz: tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Mas, meus queridos, o povo chega em Mara, começa a clamar: Moisés, ora ao Senhor. E o Senhor, ele não mostra a Moisés um carro-pipa. Sabe, tem gente que quer as coisas tudo pronta, de mão beijada. Mas Deus não dá nada de mão beijada. Quando diz a Bíblia que Naamã, ele foi buscar a ajuda de Deus lá no profeta, o profeta nem foi atendê-lo, mandou dizer a ele: não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer. Deus tem a sua forma de trabalhar. Deus não depende de mim, eu dependo de Deus. Eu sem Deus não sou nada, mas Deus sem mim continua sendo Deus. Então quem é carente aqui sou eu, quem precisa sou eu. Eu não posso chegar aqui e querer obrigar Deus a fazer as
cortar a árvore e jogar no rio. É da maneira que Deus quer, mas não tem físico neste mundo, não tem químico neste mundo, não tem médico neste mundo que explique essa ciência. Porque o que é que tem a ver um carvalho, um pedaço de árvore, para tornar a água potável? Eu estava falando em dada ocasião que passei momentos lá no exército, que a sede foi tão grande, meu irmão, e a água do cantil tinha acabado, e a gente passou o dia todo fazendo exercício, que nós nos deparamos com uma lama lá no Siminique, numa mata lá de aldeias, uma lama lá, e a gente viu aquela lama e a gente não pensou duas vezes, e só sabe que está com sede. Diz que o tempero da comida é a fome, né? Então quando está com fome é porque toda a comida é boa, né? Você com sede, você imagina mais uma lama, pastor, é uma lama, mas é uma lama com sede, você não imagina como é importante. Então eu peguei a gente pegou a camisa de dentro, tirou a camisa de dentro, pegou o cantil, botou a camisa lá na boca do cantil, pegou aquela lama com outro cantil e jogou dentro, e saiu voando aquela lama, e quando já estava cheio com aquela água amarela, a gente pegou um comprimidozinho de cloro, que a gente levava com a gente, botou dentro da água, demorou 3 minutos e tomamos aquela água, ficava mais gostosa que eu já tomei na minha vida. O fardo diz eu falo de mel, né? Mas para o sedente, o amargo é doce. Quem está com fome, quem está com sede, meu irmão, a gente tomou e tomou bem, matando a nossa sede. Então o povo estava com sede lá embaixo, mas a água estava amarga, e Deus mandou jogar o carvalho na água. E Moisés obedeceu, jogou o carvalho. Quem você imagina que foi o primeiro a tomar aquela água? O próprio Moisés. O próprio Moisés pegou lá o invólucro dele, botou na água e tomou. Eita, que delícia! Então o povo chegou, todo mundo tomando a água de Mara. E eu quero concluir essa mensagem, porque não vou me alongar, como já prometi. Depois que o povo tomou água, que ia saindo, ele disse: ô Moisés, peraí, vem cá. Agora eu quero que você doutrine o povo. Ensina esse povo aí, Moisés. Diz aqui o texto. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Não tem bênção, irmãos, sem palavra. Não tem vitória sem obediência. Não tem. A porta não se abre quando eu não obedeço a voz de Deus. Mas se ouvires atentamente a voz do Senhor, diz aqui o texto. Você estava dizendo ali ao povo que o povo só ia sofrer se o povo fosse desobediente. Jesus disse: o salário do pecado é a morte. Tem muita gente que só quer bênção, só quer vitória, fruto da vitória, fruto da bênção, mas não quer obedecer a palavra, mas não quer ser fiel a Deus. E o Senhor nesta noite está falando comigo e está falando com você. Tem um texto na Bíblia de Deuteronômio que diz que você não precisará correr atrás da bênção se você for fiel. A bênção vai acompanhar você. Onde você pisar, Deus vai abençoar se você for fiel. E para concluir, o último versículo diz: então chegaram a Elim, e lá em Elim, veja agora o segredo de Deus. Elim não ficava longe de Mara, não, mas lá em Elim tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aí você diz: mas pastor, por que a Bíblia registra isso? Porque só sabe o que é uma sombra quem está no sol castigando. Quem está sofrendo lá no deserto é que sabe o valor da sombra. E se você está passando de repente um deserto na sua vida, está passando por sofrimento, olha, irmão, está chegando aí a cidade de Elim, vai caminhar mais um pouco, tem 70 palmeiras da parte do Senhor te esperando para você descansar. O dia da vitória vai chegar. E não havia só uma fonte, havia 12. Por que 12 fontes, pastor? Escuta aí que eu já encerrei. É porque o homem
costuma a cumprir as suas promessas, muitas vezes dentro do limite. E ainda diz assim: não, mas eu só prometi a você isso aqui. Então, eu não tenho mais obrigação com você. Mas as bênçãos do Senhor é diferente, são diferentes. Deus não dá no limite, irmão. Deus, Ele dá bênção sacudida. Ele dá bênção generosa e Ele dá bênção transbordante. Você crê nisso? Diga amém. Bênção transbordante. Não é uma fonte que estava esperando, nem era uma palmeira. Era 12 fontes e 70 palmeiras. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tua bênção vai ser grande. Quer dizer que a tua bênção vai ser bênção sacudida e transbordante. E você vai pegar dos seus vizinhos outras botijas emprestadas. Aí Eliseu dá para ela uma dica. Eliseu disse assim: ela pega muita, não pega pouca. É muita, não é pouca, não vai pegar pouca. Porque o teu Deus é grande. O teu Deus é tremendo. Então a mulher obedeceu a voz de Eliseu. E ela pegou muitas botijas. E ela pegou aquela que estava um pouquinho de azeite. Não adianta o homem tentar entender, porque não vai entender. Porque eu tenho duas vasilhas. Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite e eu tenho uma vasilha vazia. Aí ele está com um pouquinho de azeite, meu irmão. Vai deitar sobre a vasilha que está vazia. Então aquele pouquinho. Então a mulher obedeceu a voz de Eliseu. E ela pegou muitas botijas. E ela pegou aquela que estava com um pouquinho de azeite. Essa matemática não adianta o homem tentar entender, porque não vai entender. Porque eu tenho duas vasilhas. Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite e eu tenho uma vasilha vazia. Aí ele está com um pouquinho de azeite, meu irmão. Vai deitar sobre a vasilha que está vazia. Então aquele pouquinho de azeite vai descendo e não vai se acabando. E aquela vasilha vazia vai enchendo, de maneira que transborda. E ainda continua na vasilha, está com um pouquinho de azeite. Ainda continua a mesma vasilha. Ela não pegou uma vasilha cheia para deitar na outra, não. Ela pegou a mesma vasilha. A vasilha está com um pouquinho de azeite. E ela foi derramando nas outras. E foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. E não faltou azeite enquanto tinha vasilha. Assim vai ser na tua vida. Se tiver vasilha, não vai faltar azeite. Estou pregando lá da Xanda, lá da Quer dizer isso, pastor? Glória a Deus. Quando Deus prometeu ao homem, diz assim: se você for fiel dizimista, eu vou abrir uma janela no céu e vou mandar para você bênção transbordante. Deus já está mandando um recado para mim. Para Deus me abençoar, não precisa de porta larga. Basta uma janelinha pequena. Desta janela pequena a bênção vai sair grande. Porque Ele é aquele que faz que a roda grande passa por dentro da roda pequena. Você tem isso? Diga amém.